eu atendi um aposentado, certo? Onde ele precisava do quê? Dinheiro, é claro, né? Precisava de dinheiro, né? Como todo bom brasileiro, infelizmente a gente vive apertado, a gente vive precisando de dinheiro e acredito que seja a situação de muitos de vocês. Coloca aí para mim nos comentários. Como está a sua situação? Tá apertada ou tá tranquilo? Coloca só assim, tá apertado, tá tranquilo. Só para que eu possa saber como que está a realidade de vocês, né? A realidade deste aposentado estava apertado, ele realmente precisava de dinheiro. Né? De antemão, o que eu já fiz? Pedi o extrato de empréstimos, né, pessoal? Sempre a gente precisa do extrato de empréstimos para fazer uma análise, para verificar todos os empréstimos que a pessoa paga, para verificar todas as possibilidades, certo? E foi isso, primeira coisa que eu já fiz. Peguei o extrato de empréstimo dele e fui analisar. Desculpa. E fui analisar, né? Porém, o que acontece? Bom, primeira coisa que eu já observei, esse cliente, ele não tinha margem nenhuma. Então, não tinha margem para empréstimo, margem para cartão RMC, não tinha margem para cartão RCC, enfim, margem poderia totalmente descartar porque não existia. Aí eu fui para os empréstimos que esse cliente pagava, né? Como estava a situação desses empréstimos, verificar quantidade de parcelas pagas, verificar taxa de juros dos contratos, não é mesmo? Idade deste cliente para ver se era permitido fazer, seja um refinanciamento ou uma portabilidade, certo? E depois, posteriormente, os cálculos, né? Então tá, ele se encaixava na idade, ele se encaixava na taxa de juros e ele se encaixava na quantidade de parcelas pagas. Porém, eu precisava fazer os cálculos para verificar se realmente iria liberar o troco mínimo, certo? Por quê? Eu estava verificando 4 contratos que ele paga, certo? Estava fazendo a análise desses 4 contratos. Os bancos, pessoal, eles têm uma regra de troco mínimo e cada banco tem a sua regra. Então, por exemplo, tem banco que pede troco mínimo de R$300, tem banco que pede troco mínimo de R$100, de R$500. Então, depende muito de cada banco, certo? Bom, eu fiz a análise, fiz os cálculos e também estava dando dentro ali das análises o troco mínimo permitido pelo aquele banco, certo? Bom, iniciamos o quê? O pedido de portabilidade, pessoal. Iniciamos o pedido de portabilidade. Lembra que eu sempre trago para vocês, eu trouxe há dias atrás o passo a passo de como solicitar uma portabilidade, como ter sucesso para solicitar uma portabilidade. Se você não assistiu esse passo a passo, eu recomendo que você assista, tá? Recomendo para você assistir, por quê? Se seguir todos os passos que eu explico aqui, pessoal, se realmente você seguir esse passo a passo, tem sucesso sim na portabilidade. E aí nós iniciamos então o pedido de portabilidade deste cliente, foi solicitado o saldo devedor, aguardamos os 5 dias úteis, lembra que eu sempre falo para vocês, após a confirmação digital, vai ficar aguardando então o saldo devedor. O banco onde está o seu contrato, ele tem até 5 dias úteis para enviar o seu saldo devedor, certo? Pois bem, o saldo devedor dele foi enviado. Graças a Deus, quando chegou esse saldo, não foi um saldo tão divergente. Por quê? Que eu digo divergente? Porque quando nós pedimos a portabilidade, nós temos um saldo aproximado. Nós nunca sabemos qual é o saldo exato daquele cliente. Nós temos um saldo aproximado. Então, nós só vamos ter a certeza deste saldo quando o banco enviar, certo? E o banco enviou e não ficou um saldo muito divergente. Teve uns que foi um pouquinho a mais, outros um pouquinho a menos. Enfim, no balanço geral aí, vamos se dizer, né?
ficou dentro do esperado, dentro do permitido, certo? Pois bem, o saldo devedor deste cliente foi pago. E aí, posteriormente, o que tem que acontecer? O banco que recebeu a sua dívida, ele tem que excluir o seu contrato lá do INSS. Ele tem que fazer a exclusão para que o novo contrato seja averbado. Enquanto o antigo não sair, o novo não consegue ser averbado. É uma casinha. Sai um, entra o outro, certo? Então, sempre precisa acontecer isso. E o prazo médio é de até 5 dias úteis para que o banco que recebeu a sua dívida exclua o seu contrato. Pois bem, passou os benditos 5 dias úteis, né? Eles sempre utilizam o prazo máximo, infelizmente, nunca acontece aí. Na realidade, não posso dizer nunca, né? Mas na maioria dos casos, os bancos utilizam o prazo máximo, né? Excluir o contrato somente no 5º dia útil aí, que foi, no caso, posteriormente ao pagamento do saldo, certo? Após isso, pessoal, aí sim, o que aconteceu? A portabilidade foi averbada. A portabilidade. Mas e para ter o troco para o cliente? Muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Primeiramente, nós fazemos a portabilidade. Para ter o troco ao cliente, tem que ser feito o refinanciamento da portabilidade, porque só a portabilidade não tem troco. Então, nós temos que fazer o quê? Primeiro, a verba portabilidade, em seguida, o próprio sistema já vai tentar o quê? Averbar o refinanciamento da portabilidade, que é daí que vai sair o troco para o cliente, tá? E foi aí que nós tivemos uma grande surpresa. Na realidade, uma grata surpresa, não é verdade? Por quê, pessoal? Eu tinha ofertado para esse cliente um valor de R$ 3.500. Esse foi o valor que eu ofertei, né? Diante dos cálculos que eu havia feito, né, diante do saldo devedor que eu tinha aproximado, daria também um troco aproximado. Eu nunca vou falar para o cliente bater o martelo que é exatamente aquele valor, porque eu dependo do saldo devedor. Mas a gente sempre trabalha aí com uma margem de segurança. E eu coloquei, então, para este cliente que o troco dele seria de aproximadamente R$ 3.500, tá? Porém, o que aconteceu com este cliente? Pessoal, no refinanciamento da portabilidade, né, como eu acabei de falar, primeiro a verba portabilidade, depois o refinanciamento da portabilidade. Após o momento em que foi averbado o refim da portabilidade, eu consegui colocar numa tabela especial o contrato deste cliente, né? O sistema me permitiu utilizar uma tabela especial e foi aí que nós tivemos a grata surpresa de conseguir liberar um valor maior para este cliente. Então, ou seja, de R$ 3.500, eu consegui uma liberação de R$ 4.300. Lembrando que na portabilidade permanece os mesmos valores de parcela. Então, assim, tudo que ele já paga ia permanecer o mesmo valor de parcela, mas da minha oferta inicial, eu consegui, no final da operação, liberar um valor bem maior para este cliente. E é claro que ele ficou extremamente feliz. Isso eu tento fazer com todos os clientes, tá, pessoal? Claro que não são todos que há essa possibilidade, não são todos os contratos em que o banco disponibiliza uma tabela especial, mas todas as vezes em que eu consigo mexer nos contratos, consigo mexer nas tabelas de liberação, com certeza eu faço e com certeza se conseguir liberar um valor maior para o cliente,
é a minha primeira opção. Sempre liberar valores maiores para os clientes, tá? Portanto, pessoal, a portabilidade está funcionando, a portabilidade está ativa. Claro que não serve para todos, tá? Infelizmente, tem contratos que ainda não são possíveis de fazer portabilidade, mas muitas pessoas já estão conseguindo fazer e ter excelentes valores liberados. Portanto, se você quiser saber se realmente os seus contratos são passíveis de renovação, se dá para realmente fazer uma portabilidade, pode me chamar no WhatsApp, manda o seu extrato de empréstimos, que eu vou fazer uma análise, tá? Bem minuciosa mesmo, analisar contrato por contrato e verificar todas as possibilidades. Se caso der para fazer a portabilidade, nós damos início e realmente tomara que tenha sucesso, como este aposentado teve sucesso na sua portabilidade. Os 4 contratos foram averbados. Entenderam, pessoal, como funciona?